Vamos lá, galera. Segunda parte do vídeo da Martina, da professora de vôlei. Ela fala da experiência dela. Na verdade, ela dá a opinião dela sobre como é trabalhar no Brasil e como é trabalhar na Espanha. A relação dos pais, relação ao voleibol, essas coisas. Bom vídeo lá, galera. Obrigado. Martina, a gente vai fazer um pequeno jogralzinho aqui sobre o teu trabalho na parte aqui no Brasil e um pouco aí na parte da Espanha. E eu quero muito que tu possa entrar nesse ponto de vista mesmo, como foi os dois lados, tá? Em todos os pontos, todos os aspectos que a gente poder conversar aqui, né? Martina, como é que foi para ti a ligação com a modalidade quando tu começou aqui no Brasil? Porque, obviamente, o voleibol foi apresentado para ti aqui no Brasil. E como é que foi quando tu chegou na Espanha e falou assim, agora meu mundo é vôlei, então vou trabalhar com vôlei na faculdade, na universidade? Sim. Olha, a história vem de longe, mas é muito curiosa porque a história começa em Barcelona, porque eu comecei a praticar voleibol por causa da nossa primeira medalha de ouro. Não sei se tu lembra das minhas aulas de história de voleibol. A nossa primeira medalha de ouro foi aqui em Barcelona, né, nos Jogos de 92. Então, eu na época tinha 12 anos e foi os primeiros Jogos Olímpicos que eu entendi o que eram Jogos Olímpicos, né? Então, claro, e o vôlei, como já vinha muito forte, né? Desde 84, já tinha uma equipe legal, começaram a fazer uma campanha, lembro que tinha álbum de figurinha, então aquilo me levou a praticar o vôlei. Eles conseguiram vender o vôlei, que era o que eles queriam, e eu comecei a praticar vôlei por causa disso. Ótimo. Então, é interessante que, sem querer, volta a história para Barcelona. Então, eu comecei a praticar desde os 9 anos, sem ser alto rendimento, sempre iniciação, esporte escolar. Depois, durante a minha carreira na universidade, eu fui me aproximando cada vez mais do esporte. E aí fui como praticante, treinadora, técnica, árbitro. Depois fiz muitos anos, né, na participação na Superliga, fazendo o scout técnico, né, fazendo análise técnica da Superliga. E então, quando eu decido vir para Barcelona, bom, a prioridade era fazer o doutorado, né? Eu não sabia como era o mercado de voleibol aqui, não tinha pesquisado. E descubro que aqui tem um mercado enorme de voleibol, enorme. Faltam treinadores aqui. Sério? Então, sim. Então, bom, tem uma série de questões porque faltam treinadores, mas então eu entrei devagarinho, né, numa equipe pequena, um clube pequeno, fui conhecendo, fui aprendendo os jargões, né, o linguajar daqui, as regras, que algumas regras são diferentes, e aí fui metendo. Depois troquei de clube, e esse último clube que eu atuava, porque desde que eu tive meu filho eu dei uma parada, eles treinam no pavilhão olímpico, aonde se jogou o voleibol das Olimpíadas de 92. Imagina, né, a satisfação de poder dar treino naquele ambiente, assim, naquele palco. É muito legal mesmo. Massa. Então, eu descubro aqui um grande mercado de vôlei, uma modalidade que não está entre as 10 mais praticadas da Espanha, não é a segunda como no Brasil, mas eles têm uma gestão muito legal, assim, ao menos na parte escolar, na parte de participação, quero dizer, ou seja, provavelmente vocês não ouviram falar da Espanha, nem de Jogos Olímpicos. Espanha, hoje em dia, dificilmente chega nas finais europeias. Na verdade, o basquete, a Espanha é lembrada muito pelo basquete, né? E não pelo vôlei, né? Exatamente. Incluso na época que eu decidi vir para a Espanha tinha sido campeã mundial em um monte de coisa. Então, tinha o Fernando Alonso, tinha o futebol, tinha... Fórmula 1, verdade. Ciclismo, estava assim alta em vários esportes. Eu falei, opa, tem alguma coisa na Espanha aqui, né? E o voleibol é muito legal, assim, porque eles realmente não têm uma expressão, assim, internacional, digamos, mas a parte da base, sim, tem problemas, obviamente, mas eu acho, assim, o número de praticantes é muito legal, assim. Então, esse último clube que eu trabalhava, que é um dos maiores da Catalunha, eles estavam com 400 atletas, mais ou menos, assim, não sabiam onde colocar tanto atleta, eles não tinham mais horários, não tinham mais como desdobrar, não tinha mais lugar no ginásio para meter tanta gente que quer praticar voleibol, assim.
Ah, interessante. Então, essa parte é muito legal, assim. E aí eu tinha a oportunidade de ir crescendo, assim, só que com a maternidade eu dei uma acalmada e eu não acabei meu doutorado ainda, estou sendo pressionada também, já estou fazendo há muito tempo. Então agora eu estou tendo que dirigir um pouco as minhas prioridades, né? Qual é o tema do Mas doutorado, Martina? é, competências profissionais dos treinadores de voleibol. Então, Ah, coisa boa, coisa então boa. estou estudando quais seriam as qualidades ou quais seriam as competências que deveriam ter os bons treinadores de voleibol para trabalhar com esporte escolar, né? Esporte em idade escolar. Ah, legal. E assim, tu trabalhou, tu trabalhou por bastante tempo, então, com criança de base, de categorias de base. Sim, criança e adulto, mas aqui, embora sejam federados, é considerado esporte de iniciação, assim, esporte, né? E trabalhei de 9 anos até adulto, assim, dependendo do ano, cada temporada vai trocando as equipes, vai trocando o público mais ou menos, né? Depende da tua disponibilidade, do teu conhecimento, etc. E então, na verdade, foi um campo, porque aí no Brasil eu trabalhei bastante com criança antes de começar a trabalhar na universidade. Mas depois, quando eu comecei na universidade, eu comecei só mais treinar adulto, né? Os alunos, né? As equipes universitárias. Então, era um outro tipo de relação, assim, né? E era um outro tipo de... E aqui, eu tive que voltar atrás, reaprender algumas coisas, revisar algumas coisas. E então, eu gostei muito dessa parte de poder... Inclusive, o meu título do Brasil não vale aqui na Espanha, né? Ah, E é? eu poderia homologar aqui na Espanha, mas o valor que eu tenho que pagar aqui é o mesmo valor que se eu cursasse o curso aqui, né? Se eu fizesse o curso de treinador aqui. Então eu falei, eu prefiro fazer o curso de treinador, porque os meus títulos do Brasil são antigos, né? Prefiro fazer aqui, me renovar, me reciclar. Então essa parte foi muito legal também, porque eu aprendi muito e gosto muito de aprender, né? De fazer coisas novas, assim. E conviver são clubes com 20 e poucas equipes, né? Então tem muitos treinadores para conviver, né? Muitas coisas assim, muito legais, assim. Muito legal, Martina, muito bom mesmo. Martina, uma pergunta assim, Sim. um tiro dado, uma resposta rápida. O que foi mais fácil de trabalhar? Ou o que é mais fácil de trabalhar? Mais fácil de trabalhar com os espanhóis ou com os brasileiros? Bah, mais fácil de trabalhar com os brasileiros, eu acho. Porque É mesmo? mais pelo meu estilo, né? Sou brasileira, então as brincadeiras, a maneira de falar. Então aqui, por exemplo, Ah, eu não sabia boa. como eu falo pra ti, porra, pega essa bola. Não sei como falar, entendeu? Porra, se Sim, joga essa... Não, então, esses jargões assim, que tive que ir aprendendo pouco a pouco, assim, né? Então, e eles não são... A gente é muito de fazer ironia, que eles não entendem muito bem ironia, então... Até eu ir pegando jeitinho, na verdade, estou virando meio espanhola, assim, nesse sentido, ficando muito séria, porque eles são muito sérios em algumas sim. coisas, né? O Então, sul-americano ele é muito mais caloroso, né? mais caloroso, exatamente, exatamente. Mas tem muita coisa boa aqui também, e eu gosto muito de trabalhar aqui com eles, né? Sim. E a relação com as famílias é muito diferente, tá aqui, as famílias são muito participativas, Isso é ótimo. então, até porque o tipo de competição aqui é diferente também, então acaba se envolvendo mais com os pais, né? E então, nesse sentido, mas a questão da proximidade melhor com os brasileiros. Uhul! Vamos lá. Martina, sobre competições, tá? Chegou a participar de campeonatos nacionais aí? Nacionais, não, porque eu fico nessa parte de iniciação, esporte escolar, então nível federado aqui é nível de Catalunha, como se fosse Santa Catarina, digamos. Tá. Mas é muito legal, o formato da competição aqui é muito interessante, assim, gostei muito de participar, assim. Como é que funciona? É mais para festival ou é mais para competitivo? Não, é competitivo, assim, só que tem uma série de regulamentos, perdão, para que a competitividade não seja, assim, o principal, né? Então, por exemplo, as equipes não usam, aqui tem 4 divisões, tá? Isso já é o máximo, porque aí quantas divisões tem no esporte, na federação daí?
né? Uhum. Então, não tem equipe A, B, C, D, ou primeira, segunda, terceira divisão. Aqui tem primeira divisão, sim, é separada, depois tem equipe azul, equipe verde e equipe amarela. Então, as crianças nem sabem que divisão elas jogam. O clube sabe, quando divide, né, as crianças divide mais ou menos de acordo com o nível, né, de habilidade, mas o importante aqui é participar. Então, por exemplo, eu estava treinando equipes de terceira divisão e tinha uma atleta que estava sendo cotada para ir para a segunda, e eu dizia, vamos lá para a segunda. Ela, não, mas eu gosto de ficar aqui, né, eu tenho minhas amigas, eu ganho, eu perco, eu aprendo. Ou seja, ela, que divisão que eu tô mesmo? Nem sabe. E isso é muito legal, que é um pouco a ideia do esporte, assim, né? Obviamente que tem as competitivas, né? Tem o interesse de puxar a gente para cima, de fazer equipe esportes e tal, mas nesse sentido, assim, as equipes têm mais ou menos os clubes têm esse código, né? De não dizer que divisão estão. Depois tem alguns regulamentos específicos, assim, por exemplo, as equipes pequenas não podem sacar por cima, coisinha assim para ir facilitando o jogo, assim, né? Então, e aí o formato da competição aqui que é interessante é que no Brasil, não sei se mudou alguma coisa, porque realmente não estou acompanhando, mas eu lembro que na minha época eu treinava para no final do ano lá jogar um campeonato escolar, ou se tu participa de joguinhos, né? Participa de algumas etapas, até, quem sabe, chegar na final, né? Aqui todo mundo joga a temporada inteira, todos os finais de semana, todo. Então a temporada aqui começa em setembro, vai até junho, é como se fosse março a novembro, aí mais ou menos, né? Sim. E a gente joga todos os finais de semana. Todos os finais de semana tem jogo. Alguns feriados não, algumas férias, Semana Santa, coisa assim, não tem. Então, as crianças estão sempre ali jogando e já não sabem se estão competindo, elas estão ali jogando. Estão jogando, sabe? Não estão ali preocupadas de treinar o ano inteiro e no final participar de uma competição, assim. E eu acho isso legal, assim. É cansativo, se tu tem mais de uma equipe, duas equipes, o treinador é complicado, assim, né? Mas, por lado da criança, assim, e se elas têm compromisso também, podem faltar, não precisam vir todo final de semana, né? Tu pode ir fazendo a convocatória de acordo com a disponibilidade dos atletas, né? Coisa boa. Então, isso eu acho legal. Martina, aqui o brasileiro tende a ter a mania de tirar a criança do esporte. Isso eu falo mesmo, porque no colégio que eu trabalho com handebol, né? Aqui no Brasil, e muitos pais acham que a melhor coisa a se fazer quando a criança vai mal no colégio é punir tirando do esporte. Na Espanha, na verdade a gente está falando de dois locais, a Espanha e Barcelona, e Catalunha. Então vamos falar de Catalunha mesmo, né? Na Catalunha, nessa região aí, é muito parecido? Não, digo, Catalunha e Espanha culturalmente beleza. Parecido, nesse sentido é bastante parecido, acredito eu, não. Assim, a verdade é que tem os dois lados. Primeiro, quando os pais decidem colocar a criança no esporte, eles já sabem que é um compromisso, porque eles já sabem que todo sábado de manhã tem jogo, ou todo sábado ou todo domingo. Então, tu pega o metrô aqui no final de semana, tu vê todas as crianças já com o uniforme indo jogar, porque sabe que é sagrado, né? Primeiro joga e depois vai fazer os compromissos da família, né? Então, quando coloca, já sabe que é o compromisso. Mas o estudo aqui vem em primeiro lugar, ou seja, aqui na Espanha eles têm o mau hábito de fazer a época das provas. Então, tipo, não sei, maio, provas bimestrais do segundo bimestre, me invento agora. É difícil ter atleta para competir naquele final de semana, porque estão todos estudando, é mais importante a prova, é mais importante estudar. É difícil ter atletas de alto rendimento, porque um dos fatores que eu acho que eu estou para estudar esse fenômeno, mas que eu acho é porque o esporte aqui, a educação é em primeiro lugar, assim, tu não vai ganhar nada sendo atleta, então para mim, primeiro eu tenho uma profissão e depois tu pensa se tu quer ser atleta ou não, né? Então, e no Brasil, um pouco, poxa, tá destacando aí, quem sabe, né? Deixa do segundo grau, não é importante, depois tu volta a estudar, né? E aqui não, aqui nesse sentido, assim, mas é verdade que tem muito pai que ameaça as crianças, assim, tá indo mal na escola, pois não vai treinar. Os que eu fico sabendo, eu puxo e converso, vem cá, o esporte, na verdade, está ajudando a tua filha a ser, né, a desestressar, desopilar, o que seja, né? Tu ficar castigando ela de não vir treinar é pior para ela, né?
mas não adianta, eles sabem que é o ponto fraco, que é o que elas gostam de fazer, então eles acabam apelando um pouco para isso, assim. Mas não é um grande volume, assim. Em geral, eles têm muito respeito pelo compromisso, assim. Até porque eles pagam, né? Pagam caro, então também... É mesmo? Aqui todo mundo Interessante. paga pra jogar. Todo mundo paga. Não tem bolsa, dificilmente tem bolsa, ou Então, era isso que eu te perguntava. prefeitura não dá assim ginásio e não paga. Não, aqui os clubes são entidade privada, todo mundo cobra, eles têm que pagar o aluguel do ginásio, ainda que seja da prefeitura, assim, de forma geral, né? Tem as suas exceções. Tá, sim, existe Bolsa Atleta, mas não muito. Existe Bolsa Atleta, mas aí já é para alto rendimento, assim, né? Bom, como aí no Brasil. O que existe são famílias que têm, talvez, dificuldade financeira, daí eles têm apoio social, daí eles têm as ajudas financeiras deles, e aí pode ser que com esse dinheiro eles possam pagar ou ter algum desconto para participar do esporte, assim. Mas, na verdade, é tão pouco, pelo menos aqui em Barcelona também, que é uma cidade um pouquinho assim, é tão pouco isso que para mim, 90%, 90, não sei, 95% das famílias pagam para jogar, assim, não tem muita bolsa. E tu vê que pagam com vontade, né? Pagam com vontade, claro, claro. Depois exigem também, né? Exigem respeito, exigem bom treinamento, exigem um bom material, né? Claro, estão pagando, né? Mas pagam e no final tem sempre uma viagenzinha, sempre faz alguma coisa assim internacional e pagam também, sabe? Não tem dificuldade para Que pagar. legal, cara. Que legal. É muito bom saber que aí ele, pelo menos, claro, aqui também, mas tem uns pontos de vistas que não são tão previsíveis, que é a ajuda das famílias, né? É bom saber quando a família tá, e algumas vezes tu vê situações que o pai não tá nem aí. Não tá nem aí. Se o filho não faz o gol, ou se o filho não faz o ponto, ele não serve para jogar na modalidade. Isso é muito triste de se ver. Né? Porque eles são muito compreensivos, assim, sabe que a filha tá jogando na 4ª divisão, sabe que tá ali para se divertir, para aprender a fazer amigos, não tá preocupado, assim, obviamente que sempre tem os mais competitivos que estão ali cuidando, né? Mas, em geral, eles têm esse respeito, assim, pela filosofia da participação, né? E depois o que acontece também, que eu comentei, né, que os campeonatos é durante toda a temporada, né, então todo final de semana, e nos campeonatos de federação, né, que joga por toda a Catalunha, claro, os pais têm que se desplaçar, às vezes viagem de 1 hora, 2 horas, porque não tem ônibusinho, os clubes não têm ônibus para levar, são 23 equipes, imagina se tivesse ter 23 transportes, né, então o que eles fazem? Os pais levam as crianças para jogar em todos os lugares. Então, também já é uma maneira de passear, já aproveita depois fico para almoçar. Então, é uma maneira de ócio, sim, né? Sim. Mas isso é um compromisso. Não deixa de ser Não deixa de ser uma oportunidade de passeio. E não é barato ficar viajando, né? Não é barato. E os pais não têm isso de um pai tem um carro e leva 5 crianças no carro. Não. Cada família leva. E quando eu vejo 2 famílias juntas no mesmo carro, eu falei, nossa, isso é uma exceção, assim, porque eles acham que é como incomodar o outro, tu se responsabilizar pela minha filha e jogar, assim, né? Tem, mas a maioria, cada família com seu carrinho, levando as crianças para jogar. As crianças, os jovens, os adultos também, porque a Liga Sênior também funciona assim, inclusive a Liga Nacional, também os atletas vão por sua conta. Que As legal, equipes cara. mais top, assim, sim, que tem um ônibusinho, vão de avião, às vezes, dependendo de onde joga, mas as equipes que jogam na 1ª divisão nacional, cada um com o seu carro. Coisa boa, coisa boa. Lembrando aqui, galera, que em nenhum momento a gente está abaixando a ideia do brasileiro, ao contrário, inclusive eu acho que o brasileiro, esse lado caloroso tal, é onde valoriza mais o nosso esporte. O vôlei tá onde está no Brasil não é à toa. O Brasil cresce muito no vôlei. Pela essa parte de preocupação, Bolsa Atleta e outras coisas, né? Pessoal, para quem está assistindo a nossa live aí, muito obrigado para quem está participando, interagindo com a gente. Tá? Podem fazer perguntas sim. Como eu falei, a gente tem uma pauta para seguir, mas se não der tempo, tá em casa, né? Martina, uma das perguntas que fizeram aqui, o Robinho, ele pergunta aqui, ó. Como os espanhóis recebem os estrangeiros para trabalhar na área de educação física e esportes em geral? Preconceito? Existe preconceito? Eu, pelo menos, não senti, né? Tem muito estrangeiro? Tem muito estrangeiro, sim.
Aqui o que acontece é a formação é um pouco diferente, assim, não, a profissão aqui ela é regulamentada, assim, mas não é o nível do Brasil que tu só pode trabalhar se tu tiver o bacharelado, né, no Sim. caso da treinador, né? Tem outros Uhum. níveis de formação que pode atuar, assim. Então, na verdade, quem chega, quem tá à vontade de trabalhar, no caso do voleibol que eu te falei, faltam treinadores, então só que tu tem que aceitar receber pouco no começo. Tem a questão do idioma, obviamente tem que falar bem o idioma, né? Mas em geral não vi discriminação, pelo menos comigo eu não tive nenhum problema. Dei aula em academias de ginástica, voleibol, na universidade, não sinto assim que há um grande preconceito, não. Eles têm respeito bastante por todos os. O brasileiro não é ninguém especial aqui, tem muito estrangeiro Sim. em todos os lugares do mundo, assim. Então eles respeitam o bom Ah, trabalho, tá. o que é honesto, o que é trabalhador. Não tem problema, não. Agora, Excelente, muito bom. não estou dizendo que isso é um convite para vir para cá, porque aqui os contratos são uma merda. Aqui os contratos Ah, são que legal de ruins. ouvir. Porque tivemos É, uma pergunta sobre isso. os contratos são ruins, porque não, na época da crise, né, 2011, a Espanha teve que fazer um monte de manobras, igual fizeram no Brasil, para facilitar, despedir, né, para facilitar a troca de trabalhadores, né? Então, o que aconteceu? Eles fazem muitos contratos temporais, então contratos de 10 meses para não ter que te pagar férias no verão, faz umas coisas assim, te volta a contratar depois, sabe? Então, tem umas coisinhas assim que não são muito legais, assim, paga um pouquinho até que tu vai crescendo, pouco a pouco vai conquistando o teu espaço, né? Então, Uhum. comparado à Europa, a Espanha não é não é muito recomendável em termos de contrato de trabalho, assim. Perfeito, perfeito, entendi. Isso é bem legal, porque perguntaram aqui sobre estágios aí na Espanha, né? Estágio? Ah, aqui, ó. Ah, o Guilherme? Oi, Ah, Gui. é isso. O Gui, o Thiago. Se eu estou aberta para Pode estágio, falar. eu estou indo, claro, com certeza. Só que, só que, só que eu não tenho bolsa. Não, inclusive, como eu falei, eu trabalho na área de relações internacionais, trabalho na universidade, então não teria problema de receber ninguém aqui oficialmente, isso é o mais fácil, assim. E lugar para trabalhar também não falta. A questão é só se manter, só conseguir se manter aqui. Muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Elogiar aqui o teu sotaque, tá muito fofinho, também concordo. Tá. Aqui perguntaram aqui, Matiana, tens intenção em retornar ao Brasil? Não, eu não tenho intenção, porque eu tô casada aqui, tenho um filho aqui, Sim. né? Tô dedicando a minha carreira para ficar aqui. Não vou dizer que eu nunca vou voltar para o Brasil, porque a gente nunca sabe, não tem nenhum problema. Se tiver que voltar para o Brasil, começar do zero, eu sei que eu teria algumas portas abertas. Mas de momento eu tô contente aqui e tenho meus projetos todos aqui. Eu tô bastante enraizada aqui. Que bom, isso é legal. E, e muito bom saber e cada dia aprendendo mais, né? Cada dia, cada dia. É impressionante o volume de informação novo cada dia aqui. Muito bom. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Esporte sem separação, sem julgamento, isso aí. Ó, aqui, ó, temos uma pergunta do profissional Thiago aqui também, que já passou em uma das nossas lives e está no nosso canal Sem Corte, Sem Filtro. Sim. E as universidades ficam de olho nos atletas? Ah, você tem olheiro. Atletas que destacam para oferecer uma bolsa parecido com o sistema americano? Não é parecido com o sistema, é mais parecido com o sistema brasileiro. Ou seja, o aluno que, por se acaso, é atleta, aí eles chamam para fazer parte da equipe universitária. É mais estilo brasileiro. Entendi. Beleza. Martina, outra pergunta aqui que fizeram por agora. A vida aí é muito cara? É muito cara. É relativamente cara, assim. A moradia aqui é muito cara, especialmente Barcelona, especialmente Catalunha, é uma das, claro, onde tem mais riqueza também é mais caro, né? Então, as comunidades mais caras de viver, Madrid e Catalunha, os salários são mais altos aqui, mas também tu gasta mais. Talvez a alimentação aqui seja um pouco mais barato no supermercado. Depois, é relativo, assim, talvez com menos dinheiro tu consiga fazer mais coisas, assim. Então, não sei, aqui eu tenho a sensação que eu viajo um pouquinho mais, assim, que eu
posso adquirir mais coisas, mas é uma sensação, porque eu tô tão por fora do valor das coisas do Brasil. Na verdade, a última vez que fui pro Brasil aí, que foi em 2016 para as Olimpíadas, eu me assustei bastante com os preços aí, achei que ia chegar, o euro tá 3 por 1, gastei a mesma coisa que eu gastaria aqui, assim, então, na verdade, nessa parte estou meio perdida, assim, porque eu tô tão, assim, né, com o custo de vida aqui, no ciclo aqui, né, no ciclo vicioso daqui, Sim. mas a vivenda aqui é muito cara, morar aqui é caro. Inclusive, a gente está com um problema, porque, claro, a gente, aqui tem os programas Erasmus, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é esse programa que os alunos das universidades europeias, elas têm convênios com todas as universidades. Então, por exemplo, se eu sou uma estudante portuguesa, eu posso fazer um semestre, um ano na Universidade Espanhola, né? E os mesmos créditos que eu faria em Portugal, eu faço na Espanha, e depois automaticamente eles me reconhecem em Portugal. Então, isso gera um volume de estudantes estudando por toda a Europa, passeando no sentido de circular, né, por toda a Europa. Sim, 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 sim. E claro, eles tem que ter moradia para todos esses alunos, né, moradias temporais, né, de 6 meses, de um ano. E tem muitos alunos que Barcelona acabam tendo que desistir da vaga aqui em Barcelona porque não encontram lugar para morar, assim. Não encontram ou com preços muito altos, assim. Então esse é o grande problema agora, que, claro, é onde tem turismo, onde chama atenção, é como Londres, Paris, Barcelona está virando, assim, Londres, Paris, que é bem difícil, assim, já morar na cidade, né, na capital, assim. Sim, entendi.